Eu cresci no lar pastoral, meu pai é pastor. Eu nasci num lar cristão, onde minha família sempre foi muito envolvida no trabalho de evangelismo. Eu nasci num lar onde meu pai era ateu e minha mãe era mãe de santo de candomblé. Eu não conhecia nenhum versículo da palavra do Senhor. E eu fui meio que me envolvendo com os embaraços dessa vida. E aí, com a faculdade, acabei deixando isso de lado. E a gente esquece um pouco daquilo que Deus tem como propósito na nossa vida. Infelizmente, eu me envolvi com as drogas ainda muito cedo. E para mim começar a usar drogas e bebidas foi muito rápido. E daí eu fui parar em um prostíbulo com 14 anos de idade. Minha vida se resumiu somente na prostituição, no roubo, no tráfico e crack. Foram 22 anos lutando contra as drogas e passei por 22 casas de recuperação. E perdi meus filhos, perdi a guarda, perdi o direito de ver. A droga, ela faz isso, né? 32 anos no mundo da drogadição, do álcool, do vício, da maconha, da cocaína. Eu só estava esperando o dia seguinte para morrer. Eu mesma achava assim, comigo não tem jeito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Aí que eu decidi largar tudo aquilo que um dia eu achava que tinha valor, mas que não tem valor nenhum. Ele me tirou da escuridão, do lamaçal do pecado, me colocou de frente à sua fonte da água da vida e falou comigo: beba, meu filho, é essa água que eu estou bebendo e quero beber até ele voltar para me buscar, amém? Eu sabia que Deus tinha um ministério, Ele tinha algo preparado na minha vida desde o ventre de minha mãe. Esse é o nosso trabalho do dia a dia. Eu tenho muitos aprendizados, hoje eu posso cuidar das meninas que chegam porque eu ajudo a equipe missionária. Sabe assim, é uma vitória em cima da outra e Deus é responsável. Não deixe de cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não posso perder o foco. O foco é a missão. Jesus transforma. Jesus liberta. Jesus me encontrou. E Ele é a solução. Se tem solução pra mim, tem pra qualquer um. Se tem solução pra mim, tem para qualquer um. Se tem solução para mim, tem para qualquer um. Se tem solução para mim, tem para qualquer um. Se tem solução para mim, tem para qualquer um. Se tem solução para mim, tem para qualquer um. Se tem solução para mim, tem solução para qualquer um. Se tem solução para mim, tem para qualquer um. Só Cristo é a solução. Sejam bem-vindos às Terças Missionárias da PIB. Eu sou Viviane Alves, líder da Mobilização Missionária, e no programa de hoje vamos conhecer mais sobre o povo cigano, um dos 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. Você conhece a origem, a história e os costumes dos ciganos? Quais são os desafios que o povo cigano enfrenta para conhecer e viver o Evangelho? Você será desafiado a participar do que Deus está fazendo entre o povo cigano, aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Nós somos a PIB de Caçapava e estamos começando mais um episódio das nossas Terças Missionárias.
O Comitê de Lausanne, reunido na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1982, estabeleceu uma definição para povo, que passou a ser utilizada pela grande totalidade dos movimentos e agências missionárias espalhadas pelo mundo. Essa definição nos ajuda a entender melhor quem é o povo cigano. Ela diz: para fins de evangelização, um grupo de pessoas é o maior grupo dentro do qual o evangelho pode se espalhar como um movimento de plantação de igreja sem encontrar barreiras de compreensão ou aceitação. Indo um pouco mais a fundo, no site do projeto Josué, joshuaproject.net, aprendemos que na maior parte do mundo, a falta de compreensibilidade, ou seja, entendimento da língua falada, atua como a principal barreira e é apropriado definir o grupo de pessoas principalmente pela língua, com a possibilidade de subdivisões baseadas em dialeto ou variações culturais. Tal lista pode ser referida como uma lista etnolinguística de povos. Em outras partes do mundo, principalmente em partes do sul da Ásia, a aceitação, ou seja, as relações socioculturais, é uma barreira maior do que a compreensão. Nessas regiões, castas, tradições religiosas, localizações e histórias e lendas comuns podem ser usadas para identificar o limite primário de cada grupo de povo. A linguagem pode ser um limite secundário. Para nos ajudar a entender melhor toda essa problemática em torno da definição de povo ou grupo etnolinguístico, convido você a assistir comigo um trecho do pequeno vídeo O que são povos?, produzido pela Global Frontier Missions. O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram tha ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Agora que a gente já entendeu melhor o que significa e o porquê chamamos os ciganos de povo cigano, a gente pediu à missionária Márcia Freitas, que serve há mais de 7 anos entre o povo cigano e que é uma das missionárias adotadas pela PIB de Caçapava, para nos falar um pouco sobre quem é o povo cigano, como é servir entre os ciganos e também nos apresentar a missão Batista Cigana, os desafios e as oportunidades de servir entre esse que é um dos 8 povos menos evangelizados do nosso país. Acompanhe com a gente. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho, vamos juntos prosseguir. Missão Cigana. Bom, vamos lá. A Missão Batista Cigana é um ministério em meio ao povo cigano. Os ciganos são os povos dos povos menos evangelizados, dos 8 povos menos evangelizados. Os ciganos é um deles, a etnia cigana. Nós temos 3 principais etnias dentro dessas ciganas, que é os Rons, Calons e Sinti. Nós trabalhamos com os ciganos Calons, né? A Missão Batista Cigana formou a primeira tenda aqui em Itaquaquecetuba no dia 11 de abril de 2011, 3 de abril de 2011, nós já temos 12 anos de missão, já estamos indo aí para 13 anos,
E a Missão Batista Cigana, a missão que nós temos é evangelizar o povo cigano, criar dentro dos acampamentos condições sociais para que eles sejam atendidos, que a gente possa preparar igrejas para ir evangelizar ciganos. Então a gente não só planta igrejas contextualizadas, a gente também capacita, treina, equipa as igrejas para que possam alcançar os povos ciganos. A gente tem o propósito de alcançar as igrejas batistas, mas agora nós temos também treinado outras denominações, como o Evangelho Quadrangular, que também tem sido treinada para alcançar povos ciganos, né? Então a Missão Batista Cigana, ela tem aí o objetivo, a missão de treinar igrejas e de plantar igrejas contextualizadas no meio do povo cigano. Aqui a de Itaquaquecetuba já vai fazer 13 anos e nós temos outros bairros aqui para ser alcançados, estamos nos preparando para que esses ciganos aqui da região possam ser alcançados, de todo o estado de São Paulo também. E a Missão Batista Cigana tem alguns braços, como a gente costuma falar, né? Como nós somos da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira, os nossos coordenadores, a Jade e o Gilmar, eles mentoriam as missões que tem aí nos outros estados, como nós temos no Espírito Santo, que agora está fazendo 1 aninho já, a Igreja Mãe, a PIB de Campo Acima, e ela está fazendo 1 ano, então tem na Bahia, tem em Minas, então alguns estados estão desenvolvendo também igrejas contextualizadas, igrejas mães cuidando desses projetos, dessas frentes missionárias, e aí a Missão Batista Cigana está alargando as tendas, alcançando o povo cigano para Jesus. Eu, como missionária aqui de São Paulo, atuo na missão, liderando a equipe missionária, cuidando de todo o contexto, acompanhando os ciganos no seu crescimento cristão, liderando também a equipe de missões infantil, para que as crianças possam crescer na graça e no conhecimento. Nós temos projetos aqui, então a gente organiza, lidera todos os projetos, temos reforço escolar para as crianças, porque elas têm bastante dificuldade na adaptação. Temos aula de balé para as meninas, né? O Ministério Infantil desenvolve um termo de culto infantil muito bem preparado pela Ivone, que é a nossa radical missionária, Radical Mais também, que se formou na turma 3, e nós temos trabalhado aqui. E nós temos a equipe missionária com o culto da noite, que é o Zeca e a Graça, que agora vão se formar no Radical 6, e também a Luciana, a Nilda e a Flor e a Giza, que fazem parte de toda a equipe missionária. E é claro, a missionária mirim também, a Maria Vitória, né? A minha filha, que tá sempre comigo de 7, vai fazer 8 aninhos já, e aí ela tá sempre comigo lá na missão. Ela é missionária da Missão Batista Cigana. Há 7 anos. Há 7 anos, como ela mesma fala, né? Eu comecei a viver missões em 2010, num acampamento para promotores. Eu era promotora de missões na minha igreja. E aí no acampamento eu fui despertada para missões, comecei a entender o que era missões. E desde então eu venho trabalhando em campos missionários, né? Fiquei como responsável de missões e evangelismo na igreja, então eu tive contato com muitos campos missionários. Então eu trabalhei com 5 anos como voluntária na Cristolândia, lá na Cristolândia, São Paulo, dentro da Cracolândia. Então eu tive uma experiência tremenda naquele campo. Trabalhei em abrigos aqui em Itaquá, existem alguns abrigos, né, para crianças operadas pelo Conselho Tutelar, então nós trabalhamos aqui em abrigos, em comunidades carentes. Ao mesmo tempo a gente fazia ciganos, comunidades carentes, abrigo, e isso foi trazendo pra gente um tempo muito bom de aprendizado, de entender a missão, de fazer a vontade de Deus. Fui líder em várias Operação Jesus Transforma, né, realizado pela Junta de Missões Nacionais. Então algumas delas eu participei como líder, como evangelista. Tempos assim, de ficar 1 mês hospedado em igreja, trabalhando para Jesus. E o Senhor foi afunilando, foi tirando um povo, outro povo, para que eu atendesse meu chamado específico, que é para o povo cigano.
Então, em específico para a Missão Batista Cigana, eu estou há 7 anos. Desde que Maria nasceu, eu estou somente com o povo cigano, desenvolvendo relacionamentos, cuidando daquele povo de maneira específica e pessoal, tendo um relacionamento com cada um deles, não com o povo cigano no geral, mas com cada cigano que a gente conhece e que a gente tá junto, que a gente vai lá e almoça, que a gente vai lá tomar café e que a gente aprende a amar, aprende a respeitar na sua particularidade, na sua cultura, nas suas tradições e vivendo isso lá com eles. Então isso é muito importante. E a Missão Batista Cigana tem a missão de evangelizar todos os ciganos. E tem acampamento que vem e que vai, povo cigano. Eles vêm, escutam de Jesus, participam dos cultos e de repente ele se muda para outro estado, outro acampamento e leva aquela sementinha. E aí depois eles ligam falando, olha, eu estou numa igreja, eu me batizei, e isso não tem preço. É maravilhoso. Então, esse tempo assim, de missão Batista Cigana tem sido enriquecedor para mim. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho, vamos juntos prosseguir. Para trabalhar como missionário com o povo cigano, primeiro de tudo, muito amor. Muito amor, zero preconceito, crente, muito crente, resistente. E assim, precisamos ser um povo que a gente ama. O povo, quando nós vamos trabalhar com um povo específico, nós precisamos primeiro nos identificar com eles. Porque existe o chamado geral e existe o chamado específico. E para trabalhar com o povo cigano, precisa ser um chamado específico para a sua vida, para a nossa vida. Porque o chamado geral, todos nós cristãos temos que obedecer, temos que atender, que é o chamado para pregar o Evangelho. Mas para um povo cigano, para os árabes, para aqueles que são de culturas diferentes, tem que ser um chamado específico. Nós precisamos nos identificar com eles. Precisamos entender que nós vamos fazer uma imersão na cultura, um treinamento específico para aquele povo, entender os costumes, as tradições, a forma como eles vivem, respeitar, não ter preconceito sobre as diversas questões culturais que eles têm. Nós precisamos também desenvolver, quando nós estamos num contexto diferente, numa cultura diferente, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é desenvolver um relacionamento. Porque, por exemplo, com o povo cigano, eles precisam confiar na gente. E para confiar, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos criar um relacionamento intencional, nós precisamos estar perto, nós precisamos ser aqueles que eles podem se abrir, contar as coisas, para que quando a gente fala assim, nós estamos aqui para orar por você, que eles possam se abrir, dizer qual o motivo da oração. Então, eles são extremamente desconfiados. Por que que eles são desconfiados? Porque eles são discriminados. Eles são vítimas do preconceito há muitos anos, há mais de 1000 anos. Então, eles têm esse estigma sobre a vida deles, de ser um povo que é discriminado na área de saúde, discriminado nas escolas, discriminado nas ruas onde eles vão. Eu sou testemunha, porque quando eu estou vestida de cigana, quando eu estou como missionária lá no acampamento, eu vou contextualizada, vestida com saia de cigana, com vestido. E quando eu acompanho elas na rua, eu também me visto de cigana, com as saias ciganas, né? E eu sei muito bem o que é sofrer esse preconceito por vestir uma saia, sem ninguém me conhecer. Então imagina o povo cigano que já vive com isso desde que nasce. As crianças sofrem esse preconceito. Esses dias eu vi um vídeo de uma cigana que é tiktoker
E ela, chorando, falou que o filhinho dela de 5 anos, falou que os 2 amiguinhos não iam brincar com ele porque ele era cigano. Porque os pais ensinaram. Porque as crianças são puras. As crianças, elas se relacionam sem nenhum preconceito. São os pais que colocam preconceito, que ensinam o preconceito, que ensinam a discriminação. São os pais. São o contexto da criança, o meio onde ela vive, o ambiente. Então, ela falou que ficou muito triste do filho dela ter que passar por aquilo. E ele se veste normal, como uma criança vai para a escola, não vai com roupa de cigano, né? Mas esse preconceito, essa discriminação, eles já sofrem muito, por isso tanta desconfiança. Por isso eles acharem que é muito difícil alguém cuidar, alguém amar, alguém se preocupar com eles. Então, o principal requisito para ser um missionário no meio do povo cigano é se identificar com eles, é amar esse povo, é ter empatia, se colocar no lugar e tentar ajudá-los da melhor maneira a vencer esse preconceito que existe no nosso país, que existe na nossa sociedade e principalmente que existe nas nossas igrejas. Porque apesar de nós, como cristãos, saber que Jesus não fez acepção de pessoas e que ele fala que é para não fazermos acepção de pessoas, nós naturalmente fazemos acepção de pessoas. Então que a gente possa mudar isso dentro das nossas igrejas e que a gente possa amar o povo cigano. Então, para ser um missionário no meio do povo cigano, primeiro é o amor, a identificação e fazer imersão de cultura. Você não precisa se tornar um cigano, mas você precisa respeitar a cultura, o costume, a tradição deles e aquilo que você fala assim, mas isso aí, a gente pode ensinar a verdade, que é Jesus Cristo. Esse é o nosso papel, ensinar a verdade, ensinar a amar Jesus, ensinar o que Jesus fez para resgatar todos nós. Porque quando nós ensinamos, nós não falamos que foi o povo cigano que ele veio resgatar, foi todos. Nós somos iguais perante o Senhor. Então, o mais importante para trabalhar no meio do povo cigano é o amor por eles. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho, vamos juntos prosseguir. Para uma igreja evangelizar o povo cigano, se a igreja identificar na região que existem ciganos, sabe onde eles vivem, onde tem um acampamento, onde tem casas que eles moram, o primeiro passo é orar. É orar pedindo a direção de Deus, reúne pessoas que queiram se envolver com essa obra, orem juntos, tenham um tempo de oração para que as pessoas tenham certeza de querer participar desse evangelismo com o povo cigano, porque é diferente, não é como um evangelismo qualquer. Então, o primeiro passo é a oração e a identificação daqueles que querem trabalhar com o povo cigano, que tem sentido no coração para trabalhar com o povo cigano, porque, como eu já falei, ele é um chamado específico. A igreja precisa se identificar, as pessoas precisam se identificar com o povo cigano. Por exemplo, uma igreja, numa sociedade, existem vários tipos de pessoas e vários tipos de abordagens para trabalhar com povos específicos, sejam ciganos, sejam moradores de rua, dependentes químicos, crianças e assim por diante. E as pessoas que vão trabalhar precisam querer trabalhar nesse meio. Então, a primeira ação é a oração para que as pessoas que vão se envolver sejam aquelas separadas por Deus para esse propósito. E aí, como a preparação de um missionário vai treinar para entender qual é a cultura cigana, para que não haja um choque cultural. Então, a igreja precisa treinar a equipe, mesmo que seja exaustivamente, treinar a equipe para que possam entender as peculiaridades da cultura, das tradições, de cada costume. Então, para que ao fazer a imersão, porque depois de um treinamento, nós começamos a fazer as sondagens, onde eles estão, quantos eles são, quantas crianças são, qual a quantidade de mulher, qual a quantidade de homem, e a gente começa a se aproximar como igreja, faz uma abordagem para conhecer, se apresenta como igreja, qual é o propósito da igreja? Olha, nós estamos para ensinar e estar junto com vocês, orar por vocês, cuidar naquilo que nós pudermos, e aí se aproximar.
como eu já falei, nós precisamos ter a confiança do povo cigano para que eles deixem que a gente se aproxime. E para ter a confiança, tem algo muito importante, que é ser constante. Não podemos iniciar e parar. Iniciar e parar. E eu tô falando porque eu já vi isso acontecer. Até mesmo de voluntários que começam a participar da missão, depois saem. Começam e depois não são constantes. Então as pessoas não criam uma identificação, os ciganos não criam uma empatia, não criam um relacionamento. Então é muito importante que crie-se um relacionamento intencional, que sejamos constantes, que sejamos confiáveis, porque é importante oferecer os cultos de oração, primeiro lá no ambiente deles, nas barracas, se for acampamento, nas casas, se forem ciganos de casa. Então, oferecer cultos de oração, oferecer momentos breves de oração, oferecer tarde, fazer projetos específicos, por exemplo, uma tarde feliz com as crianças, algum projeto voltado para elas, ou algum projeto voltado para as mulheres, né? Uma tarde com as mulheres de ensino, de cuidado. Então, aos poucos, criar ambientes que façam com que eles se sintam seguros com a igreja. Primeiro, a igreja precisa se sentir seguros. E a equipe que vai estar fazendo, os voluntários que vão estar fazendo esse trabalho, precisam de total apoio e respaldo da igreja. A igreja precisa estar preocupada com isso, apoiando principalmente espiritualmente, porque é um povo escravizado, é um povo que está amarrado em vícios, está amarrado em crenças e tradições muitas vezes que escravizam eles não sabem. Então é uma luta, é uma batalha espiritual grande. Então a equipe precisa estar com uma retaguarda de intercessores de oração muito forte para que possa sustentá-los no campo missionário, e também a igreja preparada com os recursos de intercessores, recursos humanos e recursos financeiros para que essa obra possa acontecer. Então a igreja, quando ela identifica um povo que pode ser alcançado, é só ela orar, se dedicar, se preparar e ir ao campo, ir no ambiente deles, onde eles precisam, onde eles se sentem mais seguros no momento. É claro que depois de criado um vínculo, uma confiança, a igreja pode trazer para o templo, quando eles se sentirem já confortáveis com a igreja, eles visitam as igrejas quando normalmente é perto, quando a igreja busca, mas esse é o principal, assim, para que a igreja possa formar uma equipe de evangelismo ao povo cigano. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho, vamos juntos prosseguir. A melhor maneira de uma igreja contribuir com o ministério é estando junto. É a melhor, é a mais forte. Quando a igreja está junto do campo missionário, quando a igreja está junto do missionário, se preocupando com o missionário, se preocupando com o que está acontecendo, tendo as notícias, se atualizando, essa é a melhor maneira de uma igreja contribuir para o campo missionário, né? É estando perto. Às vezes a igreja é bem distante do campo missionário fisicamente falando, mas espiritualmente e no compromisso que a igreja tem com o campo, ela se torna perto, ela fica próxima do missionário, porque muitas vezes o missionário se sente só, porque são muitas, mas muitas mesmo as atribuições que o missionário tem no campo, são muitas as preocupações que o missionário tem. Tem a equipe, tem a igreja como um todo, né? Toda a preocupação que tem de uma igreja, de eventos, de limpeza, do que precisa, da estrutura, do que está precisando arrumar, do que precisa construir, todas as preocupações de uma igreja normal, né? Como conservar, a manutenção, todos os cultos, a liturgia do culto, a escala de cada culto, de cada voluntário, às vezes tem, às vezes não tem, cada projeto social, qual a demanda de cada projeto, tudo isso é uma demanda muito grande para um missionário, como para um pastor. E quando uma igreja está bem próxima, mesmo fisicamente ela estando longe, é a melhor forma de contribuir para um campo missionário, quando a igreja se preocupa, quando a igreja está próxima, quando a igreja está atuante, mesmo que de longe.
Outra maneira é realmente fisicamente, a igreja enviando voluntários para estar junto com a gente no campo missionário, mesmo que seja por ações específicas, uma tarde feliz para as crianças, um chá da tarde para as mulheres, uma roda de conversa para os homens, a igreja estando junto em algum evento específico, ou um impacto social, como a gente realiza às vezes aqui, com participação de algumas igrejas, trazendo voluntários com profissões diferentes para estar cuidando dos ciganos, por exemplo, se for no campo missionário cigano. Então, existem diversas formas. Existem as formas tradicionais também, como a gente tem a adoção missionária, o PAN, da Junta de Missões Nacionais, né? Que tem a adoção missionária, o plano de adoção missionária, onde você contribui mensalmente com algum valor. Eu vou pedir pessoal da edição colocar aqui os nossos dados, o Instagram, o Facebook, as contas, tudo para contribuição, caso os irmãos estejam sentindo no coração, para que a igreja possa estar nos abençoando com recursos financeiros. Mas, como eu falei no início, nós precisamos de muitos intercessores apoiando, como a gente costuma dizer em missões, segurando as cordas da missão. Quando o missionário está no campo missionário, ele está sujeito a muitas coisas, a retaliações, né, espirituais. Então nós precisamos muito, muito mesmo de intercessores, de pessoas que nos apoiam de maneira espiritual. Nós precisamos de voluntários no campo, nós precisamos de recursos financeiros, e a igreja como um todo, ela pode, deve e consegue estar conosco nesse aspecto, ajudando para que a obra possa ser fortalecida, se preocupando às vezes com algum detalhe, alguma área da missão que precisa de um apoio mais específico, mais forte, mais constante, para que o missionário possa continuar o trabalho. Então, é muito importante quando a igreja está junto, naquele tamo junto com o missionário. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho, vamos juntos prosseguir. Grandes desafios e grandes oportunidades para fazermos a diferença, como sal e luz, também entre os ciganos aqui do Vale do Paraíba. Você pode adotar a missionária Márcia Freitas, tanto em oração como financeiramente. Envie agora uma mensagem do Zap da PIB, que está aparecendo aí na tela, e aponte a câmera do seu celular para o QR Code e nos envie uma mensagem dizendo: eu quero participar do que Deus está fazendo na vida da Márcia e do povo cigano. Nós vamos entrar em contato com você e ajudá-lo ou ajudá-la a se tornar um parceiro da obra missionária entre o povo cigano. Próxima terça-feira tem mais. Vamos conhecer os desafios e as oportunidades que o programa Viver, de Missões Nacionais, tem proporcionado nas escolas e nas famílias dos estudantes de todo o nosso país. Não perca! A gente vai ficando por aqui e lembre-se, a solução é Jesus Cristo. Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho, vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas, só Cristo é a solução. A urgência
obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Só Cristo é